Bom, então a segunda parte aqui da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre esses plásticos de engenharia do uso geral, que vão ter como características básicas, isso é, características que mais ou menos são para todos eles. Uma resistência boa entre resistência e peso, uma facilidade de fabricação boa, eliminação de tratamento anticorrosivo, alta resistência ao impacto, bom isolamento elétrico, um menor custo energético de fabricação dentre os plásticos e um custo de acabamento reduzido. Eles saem praticamente prontos, né? Sem precisar de nenhum tratamento posterior. Considerando a estrutura molecular desses plásticos, eles apresentam em geral termoplasticidade. O que se chama isso? É que eles têm um processamento a quente muito positivo. E grande resistência mecânica. Está mostrando ali em cima um plástico usado em mobiliário urbano. Né? Você vê que o ambiente é altamente corrosivo, então, obviamente, que quando a gente estudar aditivos, vocês vão ver que a gente vai ter que colocar aditivos nesses plásticos que são colocados no mobiliário urbano. Ali embaixo está mostrando alguns outros exemplos de plásticos usados para o ambiente interno, já precisa de um pouco menos de aditivo, mas de qualquer forma, né, ele tem uma resistência mecânica bastante razoável. Elevada temperatura, a resistência aí varia um pouco do tipo de plástico, alguns têm mais, outros menos. Propriedades mecânicas são mantidas em larga faixa de temperatura, mesma coisa, dependendo do tipo, os plásticos especiais, por exemplo, têm, né, possibilidade de trabalhar com temperaturas mais altas. Resistência a intempéries, está mostrando ali do lado também um mobiliário urbano, feito com policarbonato. Então a gente vai estudar uma seção especial que se chama plásticos transparentes, que é acrílico, policarbonato e PETG. E a gente vai ver ali as características básicas, aqueles que podem ser usados para mobiliário urbano, aqueles que só podem ser usados dentro de casa, né? Mas enfim, esse tipo de plástico tem uma boa resistência a intempéries. Alto retardamento da chama, resistência a solventes, boa estabilidade dimensional, isso aqui é super importante, está mostrando ali no bicicletário, por exemplo, né? Que tem que ter uma boa estabilidade dimensional realmente para que esse produto possa ter esse fim a que se propõe. Resistência à abrasão e baixo coeficiente de expansão térmica. Está mostrando aqui os plásticos então por poliadição, que a gente vai trabalhar aqui, o primeiro tipo de plásticos que a gente vê, o primeiro grupo de plásticos. Tem os plásticos bastante conhecidos nesse grupo, né? Então polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, ABS, EVA, NBR, acrílicos, os teflons e os elastômeros. Então a poliadição sempre tem aquelas características mostrando ali na figurinha, né? Eles vão ter um monômero com ligação insaturada na cadeia e duas ligações duplas, né? Caracteriza então esse tipo de formação polimérica. Que alguns plásticos então obtidos por poliadição. Polietileno, os tipos mais comuns: alta densidade, média densidade, baixa densidade e os polietilenos lineares. Depois temos polipropileno, poliisobutileno, poliestireno, tem uma família muito grande, né? PS, PS cristal, HPS, que é também, alguns consideram como um copolímero, né? Justamente porque ele tem butadieno. Outros chamam mais como poliestireno de alto impacto. Né? O EPS, que é o isopor, né? O polietileno expandido. Nós vamos ter lá no polietileno, nós vamos ter o EPE também, que é um polietileno expandido também, é um tipo parecido com isopor. Polibutadieno, BR, poliisopreno. Aqui alguns copolímeros, né? Copolímero de etileno, propileno e dieno, que é o EPDM, que é um tipo de um elastômerozinho bem usado. O copolímero de isobutileno e estireno, o copolímero de butadieno e estireno. Policloreto de vinilo, que é o PVC, que é muito usado, né? O PVC UD, que a gente vai ver bastante tipos aqui. PVDC, policloreto de vinilideno. Policloropreno, CR. O PVDF e o PTFE são os teflons. Sempre que aparecer F, é que tem flúor na composição. E eles vão ter essas características que a gente tem aí, de ser muito bom para ser usado onde você quer baixar o atrito ao mínimo possível. O poliacetato de vinilo, a cola branca, né, o PVAC, também bem conhecido. Polimetacrilato de metila, o acrílico. Poliacrilonitrila, é o PAN. Outro copolímero de butadieno e acrilonitrilo, NBR. O SAN, que é bem usado também em seringas e outros usos, capacetes. O ABS, que é um dos plásticos, um dos copolímeros mais conhecidos que tem. Ele é muito parecido com o HIBS, só que ele tem acrilonitrila junto. E o HIPS não tem isso, o que torna ele um pouco mais barato. Mas o ABS é um plástico, então, um pouco mais caro que o HIPS e também mais resistente, mais, enfim, ele é melhor. E tem o EVA, que talvez seja o copolímero mais conhecido do etileno. Né? Todo mundo já conhece o EVA, né? Tanto aquele EVAzinho que a gente tem, que a gente corta com tesourinha, também tem os EVA que você encontra em
em academia sempre, né, para fazer os tatames, né, os locais onde a pessoa faz exercício. Essa tabelinha de baixo mostra uma característica básica entre homopolímeros e copolímeros. Às vezes você tem a escolha, né? Você está lá escolhendo um plástico e você não sabe se você vai pegar homopolímero ou copolímero. Bom, as principais diferenças. O homopolímero vai ser maior resistência à abrasão, maior resistência ao impacto, maior resistência à tração e alta cristalinidade. Enquanto que o copolímero vai ter uma melhor estabilidade térmica, uma melhor resistência química, maior facilidade de processamento e uma menor cristalinidade. É uma questão de saber onde é que a sua matéria-prima, o seu plástico vai ser usado, para você ver numa relação de custo-benefício qual que melhor é, vai lhe trazer benefícios ao seu projeto. Vamos falar um pouquinho de polietileno agora, só focando no polietileno. Características: alta resistência química, solvente, custo baixo, boa resistência ao desgaste, cores naturais ele é branco, opaco, o tipo linear ele pode ser translúcido, então você tem essas embalagens que tem, todas que vocês estão vendo branco ali, né, a cor natural dele, já as outras translúcidas é do polietileno do tipo linear. O principal copolímero, como eu já falei, é o EVA, etileno com acetato de vinila. Os tipos de polietileno que tem ali: baixa densidade, alta densidade, linear de baixa densidade, ultra de baixa densidade e ultra alto peso molecular. Esse ultra alto peso molecular a gente geralmente estuda ele num capítulo à parte, porque ele é um plástico, realmente, embora seja um polietileno, ele tem características de plástico especiais. Bom, o polietileno é um dos plásticos mais importantes da atualidade, né? A temperatura de deformação e fusão entre 110 e 115 graus. É importante destacar que essas temperaturas de fusão ela é bem mais alta que a temperatura de uso, em geral, né? Quando você se refere a isso, não quer dizer que o plástico possa ser usado nessa temperatura. Em geral, né, os plásticos mais comuns, commodities, como a gente está estudando aqui, lá pelos 60 graus eles já perdem completamente o seu uso, né, quanto a se você precisar que ele tenha uma certa resistência. Acho que todo mundo já colocou aí café quente num copo, né, e viu que ele realmente amolece muitas vezes, ou deixou aquele talherzinho dentro do café, quando foi ver ela está deformada, enfim. Né? Bom, o polietileno pode existir em 5 diferentes variações básicas: o polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polietileno linear de baixa densidade, polietileno de alto ultra peso molecular e o polietileno de ultra baixa densidade. Todos eles podem ser reciclados e comercializados com material recuperado. Aqui tem um caso de uso do polietileno na rua, né, exposto. Essa foto aqui foi tirada, eu morava aí ano passado, lá em Portugal, nesse prédiozinho da frente, né? Bem na frente tinha esse local onde a gente colocava os lixos, né? Então, esse aqui a gente vê um exemplo de polietileno. Num caso como esse, imobiliário urbano, é importante destacar que sempre vai ter fotoestabilizante, no mínimo, né? Pode ter outros aditivos junto, mas o fotoestabilizante é obrigatório quando ele vai ser colocado no ambiente externo. Né? Que o politimento de baixa densidade é um pouquinho diferente, aí já tem os usos, digamos assim, mais voltados para embalagens menores, né? Esses filmes plásticos que vocês estão vendo ali, que, né, tipo, tem 6 garrafas PET lá e tem um filme plástico que circunda elas, né? Sacolas de supermercado, essas bandejas colocadas ali embaixo, são todos bastante, né, exemplos bem comuns do polietileno de baixa densidade. O polietileno linear de baixa densidade tem a característica muito parecida com o polietileno de baixa densidade, só que ele é realmente translúcido, né, ou transparente, depende da classificação. Você tem ali vários usos ali mostrando, né, o plástico bolha é feito com isso também, que é bem conhecido. Né. É utilizado em filmes industriais, fraldas, lonas, brinquedos, artigos farmacêuticos, enfim, tem um ramo de utilização muito grande. Aqui nós temos principais propriedades do polietileno: elevada resistência química, boa resistência ao impacto, mesmo a baixas temperaturas. Isso é bem importante, porque ele tem uma capacidade boa para se, né, para se fazer, por exemplo, potes de sorvete e outras coisas que você vai ter que colocar na geladeira. Isso é importante, né? Que tem alguns plásticos que com o frio acabam ficando degradados, né? Acabam ficando feios. Quando a gente falar em aditivo, a gente vai comentar um pouquinho mais, mas acho que talvez todo mundo já teve a experiência de fazer um cachorro quente, sobrou o cachorro quente, e aí você colocou o cachorro quente para congelar num pote de sorvete. E depois que você descongelou ele, você tentou limpar e nunca mais você conseguiu deixar aquele pote de sorvete branquinho de novo, ele ficou manchado. Né? Então a gente vai ver que isso é uma característica desses plásticos mais comuns, né? Que eles têm uma degradação química, né? Que só é corrigida através de
algum elemento que se adicione, né? Aditivo no plástico para corrigir isso. O P também tem boa resistência ao impacto, mesmo baixas temperaturas, já falei disso. Tem ótimas propriedades de isolamento térmico, é atóxico, isso é super importante, você vê se um plástico é atóxico ou não, se você está fabricando produtos que vai ser usado na indústria de alimentos, em brinquedos, né, principalmente brinquedos para crianças pequenas, que poderá colocar na boca, enfim. Ele pode ser usinado e soldado, baixo índice de absorção de água. As limitações: tem uma baixa resistência mecânica, sofre ação dos raios ultravioleta e ozônio, não é inerte a ácidos oxidantes, pouca resistência ao corte e oxida em altas temperaturas, que é um desses exemplos que eu coloquei ali quando tu coloca então um pote desse no micro-ondas. Uma tabela geral, né, mostrando as variações de densidade entre o polietileno de baixa densidade, média densidade e alta densidade. Então a densidade em si não varia muito, embora o nome tenha isso, né? Alta densidade, baixa densidade, média densidade, mas a densidade é uma das coisas que menos tem variação nessa tabela. Já a resistência à tração, ela tem uma variação grande, vocês estão vendo ali, o alongamento também, resistência ao impacto, dureza, né? E o amolecimento dele entre uma faixa larga de temperatura. Essa variação que tem ali, por exemplo, né? Digamos assim, do resistência à tração de 600 a 2.300, poxa, é uma variação bem grande. Isso tudo tem a ver também com o grade do material, se vai ter aditivo ou não, são né, algumas coisas que a gente vai estudar posteriormente, né, que você vai ver ali que dentro de várias opções de grades de polietileno de baixa densidade, por exemplo, você vai encontrar alguns que têm a resistência à tração de 600, outros 2.300. E assim funciona em toda essa tabela, que é uma tabela mais informativa, né? Para valores mais exatos, tem que preferencialmente consultar uma tabela do fabricante. Aqui 2 exemplos de polietileno usados no mobiliário urbano. Né? Como eu falei, eles com certeza têm bastante aditivo neles. Né? Esse da direita aqui, inclusive, ele é uma blenda, né? Um compósito. O polietileno está aí com outros materiais juntos. Mais alguns casos aqui do polietileno no mobiliário urbano. Como todo plástico, ele permite que o designer possa realmente criar produtos com formas bem mais interessantes, né? Ele fica com a limitação que o plástico te dá em questões estéticas é muito menor do que a madeira, do que o metal, enfim, a facilidade dele nesse aspecto é bem maior. Mais 2 exemplos, também de mobiliário urbano. E aí vamos falar um pouquinho de polipropileno. Então, o polipropileno tem alta resistência química a solventes, baixo custo dos termoplásticos, é o custo mais baixo dos termoplásticos, né? Ele é fácil de processar, é um material muito usado em muitas aplicações mesmo, né? Nessas lojas mais comuns, como tinha antigamente as caixas China, o 1,99, como chamava, né? Lá praticamente tudo era feito de PP, né? Então, tinha ali uma quantidade significativa de produtos de PP, justamente porque era o plástico mais barato que tinha. Aqui tem um exemplo de PP feito no mobiliário urbano. Então aí o polipropileno, de novo, um polímero, material base de quase todos os tipos de PP, muito usado para fazer produtos como esses que estão colocados aí, lixeiras, né? Caixas de armazenagem para ferramentas. Enfim, se vocês tiverem um pouco de paciência e olhar os produtos, vocês vão ver o símbolozinho do PP colocado numa variação muito grande de plásticos. Mais alguns exemplos do PP. Né? Aplicações que exigem uma elevada rigidez, pode-se utilizar o PP copolímero. Né? Aqueles que a gente estava vendo antes era o PP homopolímero. Então o copolímero ele tem um pouquinho mais de resistência que o homopolímero. Aqui um tipo especial, copolímero de PP, que se chama polipropileno randon. Né? Ele tem essa característica de ter essa coloração verde. Alguns até confundem, né, seria um plástico verde, né, já me perguntaram, esse randon é um plástico verde. Não, ele não tem nada a ver com o conceito de plástico verde, dos ecológicos, que a gente vai estudar mais adiante. Ele simplesmente tem essa coloração aqui própria dele, como característica. Né? Então, ele tem uma maior resistência ao impacto, né, também a transparência e brilho dos produtos. É um plástico que tem uma estabilidade dimensional também maior do que os outros. Poliestireno. Poliestireno é um plástico muito interessante. Como assim, enquanto que o polipropileno e o polietileno são plásticos foscos, né? Esse aqui é um plástico seco. Seco no sentido assim, ele é um plástico que tem uma estética melhoral, ele tem alto brilho. Né? Se você bater com a unha, por exemplo, no polipropileno, ele vai ter um som
né, bem diferente do que no poliestireno. O poliestireno é um plástico mais seco, né? É um pouco mais complicado explicar essa questão do ser seco, sim, né? Na sala de aula a gente consegue isso, uma sala de aula não virtual, né? De uma maneira mais interessante. Mas enfim, se você pegar uma tomada na casa de vocês, todas elas são de poliestireno, você, né, bate com a unha, você vê um barulho característico. Também se você pegar uma caneta Bic, por exemplo, ou alguma coisa comum, e quebrar ela, você vai ver que ela vai quebrar de uma forma seca, ela vai ficar, inclusive, quebradiça, pontiaguda. Né? O polietileno não quebra dessa maneira, nem o polipropileno. Você não consegue quebrar um balde de uma maneira semelhante a que você quebra, né, uma casca de CD. São coisas diferentes. Né? Você vê que quando você quebra um balde, você vai ver que ele vai ficar vai ficar arredondado, não vai ficar cortante. Já uma caneta, por exemplo, uma casca CD, ele quebra de uma forma que fica até, de certa forma, um pouco perigoso. Você pode até se machucar com aquilo ali. Ele fica quebradiço, ele fica pontudo, enfim. O PS é um material extremamente usado num monte de produto, principalmente combinado como copolímero. Então o PS comum mesmo é aquele que a gente encontra aqui em copinhos de café, em produtos mais comuns mesmo. Principalmente, digamos assim, hoje em dia no isopor. Né? O isopor é o PS comum que foi expandido, é um dos exemplos do PS comum. Mas fora isso, você vai encontrar ele geralmente sob a forma de copolímero. E o que seriam esses copolímeros? O mais comum deles seria esse aqui, que está colocado aqui, o poliestireno de alto impacto. Né? Antigamente se trabalhava muito com ABS, só que o ABS era mais caro. O HIPS, o que foi? É o ABS sem o A, sem o acrylonitrila, só com estireno e butadieno. Então ele tem essa, né, o butadieno faz com que ele tenha a função de absorver energia e assim ele tem uma resistência maior, né, ele não se quebra mais tão facilmente e ele fica um plástico resistente ao impacto. E é usado em um monte de coisas, como vocês estão vendo aqui, né? Em brinquedos, né? Em bonecos, como aquele colocando ali, com os action figures, em produtos de geladeira, em computadores, em celulares, enfim, né? Eletrodomésticos. USB agora, né? Outro copolímero, né? Estireno e butadieno, uma variação ali do HIPS, né? Também usado principalmente quando você quer produtos transparentes, você vê ali, né? É um dos plásticos classificados, digamos assim, como plástico transparente, e ele é um PS mais básico que tem um pouco de butadieno. Então está colocado em manequins, embora os manequins mais caros eles sejam feitos de PETG, né, de Spectre, mas esse aqui, para os manequins de um preço mais acessível, são feitos com USB. E peças de geladeira também, como está mostrando aqui. Copolímeros estireno, ó, HIPS, como eu falei. Então, depois vem o SAN, que é esses eletrodomésticos vermelhos que estão colocados aqui do lado, são de SAN ou de MBS, né? São copolímeros um pouco mais caros, né? Ou mesmo de ABS, como está colocado esse refrigerador aqui debaixo. Os equipamentos eletroeletrônicos, como aquele computador, geralmente é HIPS, que eles são mais baratos, os que têm um valor mais caro, eles já são de outros copolímeros que têm o A, né? O Azinho aí na fórmula, que é o acrylonitrila, ele aumenta um pouquinho o preço. Então você vê que, tirando o primeiro, que é o HIPS, todos os outros, o SAN, o ABS e o ASA, possuem esse A, né? Que deixam o valor um pouco mais caro. Né? Já o HIPS então não tem e o MBS também não tem. Aqui os copolímeros do estireno, mostrando então mais 3 exemplos, né? 2 internos, um externo. Né? E com isso a gente encerra essa parte aqui com 3 plásticos bem importantes: polietileno, polipropileno e poliestireno. Né? Junto com mais 2 que a gente vai ver no próximo bloco, que é o PVC e o PET, esses 5 plásticos juntos eles correspondem a praticamente 80% do uso que vocês vão ter de um plástico em design de produto. Então, praticamente assim, 80% das vezes que vocês vão definir o plástico do produto, vocês vão ficar entre esses 5 aqui. Né? Então, 3 a gente viu agora. Obviamente que quando eu falo esses 5, eu estou falando dos copolímeros juntos. Né? Então, 3 a gente viu agora que são extremamente importantes: polietileno, polipropileno e poliestireno.